Acabei de chegar da faculdade. E o cenário está meio diferente, porque aqui era onde devia estar minha estante. Minha antiga estante. E faz o quê? Uns 2 meses que a gente tirou dali, quase 2 meses que a gente tirou dali, e encomendou uma estante nova. Enfim, a vida não são só flores, a vida não é um morango, então a estante demorou pra chegar, mas eu acabei de chegar da faculdade e ela está aqui de frente pra mim. Eu irei mostrar daqui a pouco. Ficou mais ou menos assim, eu vou mostrar melhor depois. Meu quarto tá uma boa de uma bela bagunça, porque desde que eu tirei a estante daqui, os meus livros eles estão espalhados pelo quarto da minha mãe, pelo meu quarto e pela sala. Então, tá bem complicado. Eu vou passar a tarde todinha pra organizar. E agora mostrar. Ficou assim, ela vem até aqui, cantinho da parede, e ela desce. Então tem muito espaço, que era o que eu queria. E assim, eu vou mudar também a escrivaninha. Tudo pra um tom, pra esse tom de marrom, assim, o meu quarto. Eu quero que ele fique mais escuro mesmo. Pra combinar com a porta, a estante, a escrivaninha. Ainda estou tentando convencer a minha mãe a me ajudar a pagar uma escrivaninha que eu vi num antiquário. Que se eu conseguisse realmente comprar, iria ser o achado da minha vida. E eu tenho que mudar minha cama, porque minha cama tem a mesma idade que eu. Então, assim, ela já está pedindo socorro. Bom, e assim ficou a minha estante. Ainda tem muito o que organizar aqui no quarto. Aqui embaixo. Vamos começar. Daqui no nível mais baixo eu coloquei... Nossa, aqui tá escuro pra cacete. Os livros do Rick Riordan. Aqui são os meus livros de direito e alguns de história, essas coisas assim. Aqui meus mangás. Aqui mangás de One Piece. Mangás, tipo, que eu só tenho um. E aí começou alguns outros livros. HQs, meus álbuns de JTs, o box de Garotos Corvos e outros livros avulsos que não tinha mais espaço onde colocar. Aqui nessa parte de cima eu comecei primeiro com livros de romance de época. E aí depois eu fui para os de ficção científica. Depois foi para piratas e aí, enfim, uma misturinha. E aqui eu comecei com os de fantasia. E depois eu fui nichando pra... Nichando não, depois eu coloquei a minha coleção de Sherlock Holmes aqui. Nesse aqui de cima era onde eu colocaria meus thrillers. Só que eu não tenho tanto thriller pra, né, tipo, encher aqui. Então eu acabei colocando também meu livro de Five Nights at Freddy's, que não tem nada a ver com estar aqui. Os Dois Morrem no Final. Meu Pai de Laranja Lima. Esse livro da Paula Pimenta que eu tenho desde 2016 e é o único dela que eu não vou doar, porque eu tenho um apego emocional. A Hipótese do Amor e alguns dos exemplares de A Voz Perdida no Tempo que estavam aqui, que eu tirei da caixa e estavam por cima em alguns locais. Então, é isso. A estante, ela ficou assim. Eu vou provavelmente colocar algum pôster, alguma coisa aqui nesse espacinho entre a mesa e a estante. Estou aqui organizando desde que eu cheguei da faculdade. Como vocês podem ver, eu tô pingando de suor, então eu vou parar o vídeo por aqui. E ir tomar um banho. E almoçar, que eu ainda não almocei. Eu vim direto fazer isso. É isso. Conforme eu for decorando o quarto, eu vou mostrando. Até porque essa parede aqui também precisa de alguma coisa, né? Na verdade, o vídeo não acabou. São mais ou menos... Acho que vai dar umas 7 da noite. Eu já arrumei bastante a estante. Eu já fiz umas modificações, tipo... Aqui, já coloquei um pôster. Talvez eu coloque esse cardzinho... Opa! Esse cardzinho de A Voz Perdida no Tempo. Aqui, em algum lugar, talvez... Talvez pra cá, não sei. Tipo, mais ou menos aqui. E eu estou agora fazendo um lanche. Porque eu vou escrever. Depois de meses sem escrever nada. Hoje de madrugada, na verdade, eram as 2 da manhã, eu não conseguia dormir. Ansiosa para o primeiro dia de aula desse terceiro período. E aí eu simplesmente tive uma ideia pra, tipo, fazer um mapa mental. Eu tô fazendo isso agora, eu acho isso muito bom, inclusive. Dica pra você, escritora ou escritora, ou escritora, que não sabe como
coordenar a escrita. Você, tipo, eu fazia muito isso, eu ainda faço muito isso, eu tô tentando melhorar nesse quesito, de você começar um capítulo, mas você não sabe onde você quer chegar com aquele capítulo, sabe? Então, tem uma história que eu tô escrevendo, que eu não vou dar muitos detalhes, mas eu escrevi o prólogo dela, acho que lá pro final do meu último ano do ensino médio, pro meu ano de pré em 2022. E o prólogo ficou incrível. Tipo assim, eu criei a história na minha cabeça baseada numa música que eu escutei. Que depois, se você for olhar muito bem, não tem nada a ver, mas a ideia dos personagens veio dessa música, que é Hell's Coming For Me, do Poor Man's Poison. Uma coisa assim, essa banda que eu gosto muito, eles têm outras músicas assim muito legais também. E aí eu tive essa ideia, o prólogo ficou maravilhoso. E eu escrevi, acho que o equivalente a 2 páginas ou 1 página do primeiro capítulo. Naquela época, e nada mais. Eu decidi o nome dos personagens, fiz uma página no Pinterest pro aesthetic da história, mas de resto nada me vinha mais à cabeça. Eu pensava assim em alguns outros personagens, o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer, uma cena ou outra, mas nada concreto. E aí madrugada, eu não tinha nada pra fazer, eu não tava conseguindo dormir, e eu tive a brilhante ideia, esse aqui é meu armário. Eu não queria colocar post-it na parede pra não estragar a pintura e eu coloquei no meu guarda-roupa. Aqui eu tenho planejados 9 capítulos, ou seja, um primeiro ato inteiro que eu criei pra essa história. E aí, não contente com isso, eu tenho uma história que eu tô escrevendo que é uma fantasia. Essa eu posso falar um pouquinho mais abertamente, mas sem, né? Porque ela talvez seja o próximo Vem Aí, não sei, o tempo dirá. E ela é uma fantasia, uma coisa bem isekai. Se você sabe o que é isekai, você assiste anime ou gosta de cultura japonesa, você sabe o que é isekai. Mas se você não sabe, é tipo quando alguém do mundo humano passa para um mundo mágico, um mundo fantasioso. Às vezes a pessoa precisa morrer para que isso aconteça e em outras vezes não. É uma história mais ou menos assim, não irei dar muitos detalhes. E eu já tenho escrito muitos capítulos. Tipo, eu escrevo essa história e vou editando ela desde 2017. Eu já tenho escrito muitos capítulos, muito, muito mesmo, assim, tipo... Nesses últimos tempos eu tenho escrito mais do que nesses últimos anos. Tipo, eu passei uns 2 anos sem escrever nada dessa história. E meu cabelo tá muito feio. E aí, ano passado, eu escrevi bastante, cheguei até o capítulo 26. Acho que eu estou nesse capítulo 26, vai fazer uns 3 meses. E como eu já não estava conseguindo dormir, como eu estava ansiosa, porque minha primeira aula de hoje ia ser penal, e eu gosto muito da área criminal e tudo mais, e é o pontapé, né? Eu não estava conseguindo dormir, colocava um vídeo pra assistir, não conseguia dormir. Assistia episódio de Pica-Pau, não conseguia dormir. Colocava audiobook em inglês de Alice no País das Maravilhas, não conseguia dormir. Então, eu fiz o mapa mental, esse mapa mental, não é mental, esse mapa, mapeei os capítulos dessa história que eu contei, né, eu mapeei o primeiro ato. E eu mapeei os últimos capítulos desse, desse primeiro livro dessa história de fantasia, porque vou colocar os bois na frente, o carro na frente dos bois, na verdade. E eu digo que eu quero fazer ou uma duologia ou uma trilogia dessa história. Então eu já terminei todos os capítulos, de mapear todos os capítulos dessa história de fantasia. E tem uma história de investigação policial que eu tô escrevendo, que eu já escrevi muita coisa também. Desde que eu comecei a escrever em 2021, eu já escrevi muita coisa dessa história. Tem muitas pontas que eu ainda preciso pegar um aqui, consertar um ali e tal, não sei o quê. Mas eu tinha uma ideia de algumas cenas finais. Tipo, o final da história eu já tenho todo bolado, assim. Desde o começo eu já sabia o que eu queria fazer. Então, não vai ser tão difícil de escrever o final. Tipo, o geral do que eu quero que o final aconteça. Mas, tipo assim, eu tava pensando em partes mais emocionais pra colocar no final, cenas mais impactantes. Cenas assim que eu, imaginando as cenas, eu pensei, puta que pariu, Maria Luísa, você quer fazer alguém morrer de um infarto, morrer de coração? Eu estava me debulhando em lágrimas, imaginando a cena. Eu nem escrevi e nem pensei como é que eu vou escrever a cena ainda. Eu só imaginei ela na minha cabeça. Então, vem muito por aí. Era isso que eu queria dizer. E, bom, o foco do vídeo daqui era sobre a minha estante. Sim, estou muito feliz com a minha estante.
Já dei umas... Já peguei outras coisas que no começo do vídeo não tinham colocado, tipo as minhas estatuezinhas, meu negócio, minha caveira com corvo, as fitas de áudio, fita de vídeo, fita cassete. E com o tempo ela vai enchendo mais, assim. Eu também tava, e aí eu vou aproveitar que eu tô falando aqui pra falar outra coisa que eu tava pensando. Eu estou tentando pensar em formas de divulgar mais um pouco a Voz Perdendo no Tempo. Porque quando eu comecei a divulgar, lá em... Quando o livro saiu, ou antes mesmo do livro ter saído mesmo, eu ter ido na editora pegar, eu era muito ingênua, eu não sabia muito, e ainda não sei, entendeu? Mas atualmente, eu compreendo que eu fui ingênua ao divulgar ele naquela época, que eu não sabia como fazer. E aí eu penso que eu podia atualmente, encontrar outras formas de divulgar ele no meio digital, tipo, nas redes sociais, no Instagram. Não sei se aqui no YouTube funcionaria, porque eu não tenho público, eu falo pro vento, né? Mas se alguém porventura assistir, sim, eu publico livros, eu escrevi um livro, A Voz Perdendo o Tempo, Viagem no Tempo, no Nordeste. Se quiser saber, Malu Entre Mundos, no Instagram. Então eu estava pensando, eu estou tentando encontrar maneiras de divulgar mais esse meu livro. Fazer posts e coisa do tipo. Mas primeiro, para isso, eu preciso melhorar o meu engajamento no Instagram. Porque eu não tenho consistência nenhuma. Eu sou uma pessoa que... Não vou colocar isso, tipo, eu sou essa pessoa e botar o martelo. Mas nesses últimos tempos, eu sou uma pessoa que não tem consistência para essas coisas de criação de conteúdo. E eu quero melhorar, eu tô tentando melhorar, tanto que eu penso em começar a ser mais frequente aqui no YouTube, ser mais frequente no Instagram, tentar ser frequente no Instagram, que é a minha maior dificuldade. Então, eu penso em todo dia postar um stories, tipo, um outfit of the day, se vocês escutaram o barulho, é meu cachorro. Algumas coisas assim pra movimentar pelo menos o meu perfil e fazer aqueles... Tô pensando em fazer reels, aqueles reels bem genéricos de Instagram pra pegar... interação, que é tipo assim, saiba como eu fiz isso. Dicas que todo leitor precisa saber, dicas que todo escritor precisa saber. Leia na legenda, e aquelas coisas enormes, assim. Pra pegar engajamento, pra realmente engajar o meu perfil primeiro, pra depois começar a postar coisas sobre o meu trabalho. Que coisas seriam essas? Não faço ideia. Então, eu vou acabando o vídeo por aqui. Desabafei. Não cheguei a conclusão nenhuma. Se alguém que assistiu esse vídeo tiver alguma ideia e possa me ajudar, deixa aqui nos comentários. Se não, um beijo. Se ninguém assistir também, dane-se. E é isso. Com o tempo, eu vou trazendo aqui mais atualizações sobre a minha estante e sobre o meu quarto. Porque eu estou lutando para conseguir a escrivaninha que eu quero. E eu vou mudar minha cama também. E eu queria uma coisa bem antiga, assim, bem madeira, bem... Enfim, eu vou trazendo aqui. Se você não é inscrito no canal, vou fazer isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário, dá uma curtida, compartilha com alguém que você acha que vai gostar do vídeo. E é isso.